Olá, estamos de volta com mais um podcast sem ponto final da Docton TV, fazendo um levantamento do cenário político de Caratinga. Você que já assistiu os outros episódios, está acompanhando essa maratona de entrevista, já sabe, Estamos recebendo no estúdio da Docton TV pessoas onde os nomes já estão circulando nas redes sociais, nas rodas de conversa da cidade. E hoje estamos recebendo Pedro Leitão. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast da Docton TV. Eu que agradeço, tenho acompanhado aí as entrevistas e é uma honra estar aqui também participando, na Docton TV, a gente poder bater um papo sobre política e sobre a cidade. Verdade, seu nome está circulando, assim como outros candidatos, possíveis pré-candidatos à prefeitura aqui de Caratinga, Pedro. E você já ouviu? Já nas rodas aí de conversa, as pessoas já estão te parando. Como que está sendo essa relação e ouvir que o seu nome está circulando pela população de Caratinga nas ruas da cidade? Olha, algo muito natural. Eu vejo pelo fato de já ter sido candidato a deputado federal, ter uma votação grande na cidade, uma votação histórica, uma votação que eu também sou muito grato. Então, desde a eleição, eu sou sempre parado e perguntando, justamente da próxima eleição, da candidatura, se vem candidato ou não, mas dessa vez eu estou sentindo uma intensidade maior. As pessoas praticamente estão me cobrando de que eu coloque o nome à disposição, de que eu concorra à próxima eleição. Eu fiquei sentindo isso de uma forma muito forte agora. Eu acho que talvez pelo vácuo político que a cidade atravessa, pelo fato de não ter nenhum deputado federal, estadual da cidade, e ter um prefeito com 2 mandatos, então também não é candidato na próxima eleição. Então a gente vê a cidade cobrando a gente de que coloque o nome à disposição. E a eleição municipal te aproxima mais, aí da comunidade. Ô Pedro, você comentou que você já foi candidato, mas antes disso você já teve uma certa trajetória política. Vamos contar para as pessoas aí onde começa a sua trajetória política. Talvez... Já foi secretário, inclusive, aqui em Caratinga. Talvez conhece o Pedro só ali administrando, rede de ensino Docton, como professor da rede de ensino Docton. Mas você, então, tem uma trajetória, uma história política. Conta pra gente. Olha, eu acho que começa dentro de casa, Lá em casa, meu pai sempre foi envolvido com política, sempre teve, os ideais muito fortes, sempre envolveu. Ele fundou o PMDB aqui em Caratinga, o antigo MDB em Caratinga, participou da eleição do Fabinho, que foi uma eleição histórica para a cidade. Foi secretário. Então, assim, mesmo criança, eu participei de todo esse movimento. Sim. E a gente sabe, quando a casa da gente vive a política, a gente vai se envolvendo. Lógico que meu pai é uma pessoa, eu sou outra pessoa, e aí a educação também aproxima a gente muito da cidade. Então, eu sempre tive na Docton, desde o começo da implantação dos cursos, e esse envolvimento através da instituição, acabei envolvendo com a cidade e a sua estrutura política também. E foi assim que eu fui convidado para ser secretário de Educação na gestão do João Bosco, que foi em 2008. E na época eu fiquei até um pouco surpreso, porque eu sempre tive meu jeito, eu sou mais recolhido, assim, não sou tão de se colocar. E na época eu achei um grande desafio, e eu adoro desafio. E eu vi aquilo como um enorme desafio, assumir uma Secretaria Municipal de Educação numa época de grandes desafios de mudança de governo. E a gente tinha uma tarefa que era melhorar o IDEB, que é o Índice de Educação Básica, de qualidade. A gente tinha caído, então esse virou uma obsessão. E aí, trabalhando com toda a rede municipal, a gente conseguiu virar esse IDEB, a gente teve um salto grande. Isso me deu uma satisfação tão grande, porque a educação municipal, ela é diferente, da faculdade, porque você lida com a população diretamente. Eu visitei todos os centros de educação infantil, visitei todas as escolas municipais,
conheci de perto a estrutura e a gente conseguiu junto fazer coisas importantes. Então, isso me pegou, sabe? Assim, foi aí a minha porta de entrada, talvez, na gestão pública. Porque quando fala assim, como é que você entrou pela política? Eu entrei através da gestão pública. Eu gostei de fazer gestão pública. E depois da Secretaria de Educação, eu pude participar da Secretaria de Planejamento e do Marco Antônio, onde que eu tive uma experiência também interessante em outra área. E a partir daí, eu tive o convite para assumir a Secretaria de Estado, né, que é a Secretaria de Estado de Agricultura. E aí foi maior desafio ainda, né? Então, assim, a gente tem um caratinguense né, na posição de secretário de Estado com toda essa máquina que envolve os 853 municípios, mas eu vi que eu gosto de fazer coisas e eu vi que isso é como a gente fala, né? É um chamado, porque muita gente pergunta, Pedro, você já tem sua vida na faculdade, né? Você estudou para isso, fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, podia ficar quieto, né, na faculdade e tocar a sua vida. Mas quando a gente sente, né, a vontade de fazer mais e experimenta a possibilidade que a gestão pública tem, porque a gestão pública, só para a gente entender, é muito mais demanda do que a sua possibilidade de fazer. É difícil nessa hora, porque você sempre vê coisas que precisam serem, né, feitas e o recurso pequeno e a sua possibilidade é menor, então você tem que ter muita energia, tem que ter muita articulação e tem que ter muito envolvimento de outras pessoas. Mas eu te falo o seguinte, quando você consegue fazer alguma coisa, quando você consegue sentir que mudou a vida das pessoas, é uma satisfação que só sente quem pôde estar nesse lugar e eu senti, e isso me levou, né, para a política, para a gestão pública. E você pode pontuar algumas conquistas para Caratinga e região, Pedro, durante esse processo? Você já falou do IDEB, né? Sim. Que foi uma grande conquista, mudou muito o cenário da educação em Caratinga, que naquela época passava por uma visibilidade negativa, né, principalmente na questão municipal. Mas você esteve na Secretaria também de Estado de Agricultura. Creio que você conseguiu ver a necessidade do Estado mineiro e de Caratinga e das nossas regiões próximas de forma muito mais detalhada, né? Olha, sem dúvida, sabe, Rejane? A primeira coisa que eu queria pontuar é justamente assim, não é fácil fazer, não é simples fazer. E sozinho a gente também não faz nada na gestão pública. Você precisa de planejamento, você precisa de um projeto, você precisa ter a sua prioridade. Porque se você não tem prioridade, cada hora alguma coisa te dispersa. Você vai para onde estão, né, te chamando. Então, prioridade e foco é muito importante, porque é aí que você consegue avançar. Sabendo também que é algo que você precisa continuar, às vezes, um serviço que outros fizeram, refazer, às vezes, serviços que outros fizeram, mas, principalmente, avançar. Eu acho que a gestão pública precisa avançar. Olha, eu posso colocar algumas conquistas, falar também que a gente não só acerta, às vezes a gente aprende muito nesse processo. Eu aprendi demais. Mesmo fazendo um curso de gestão pública, mesmo tendo estudado para fazer isso, mesmo lendo muito, mas a gente aprende na prática. E na prática, eu pude hoje sentir assim, o que dá certo e o que não dá certo. Então, nesse sentido, eu vejo assim, por exemplo, na educação, eu me orgulho muito da gente ter refeito todo o Centro de Educação Infantil, a parte pedagógica, né? Porque a criança entra na educação através do CEINS, né, do Centro de Educação Infantil. E a gente refez toda a parte pedagógica disso, porque antes era basicamente tomar conta de criança, e hoje não, hoje tem muitas atividades voltadas para as crianças, porque a gente sabe que essa idade inicial ela é importante na formação, né, toda da criança. Teve o IDEB, a gente tinha caído esse índice e a gente melhorou muito o índice. Melhoramos com os professores da rede municipal. Eles fizeram essa mudança. Eles acreditaram que a gente podia mudar.
e nós mudamos. Então, isso foi uma satisfação muito grande. Dei continuidade, depois do Marco Antônio, a comida de boteco, que eu acho que é um evento, né, que é uma pena que a gente não tem mais, porque a cidade, às vezes eu circulo, a gente está precisando de mais alegria, nós estamos precisando de movimentar essa cidade. E eventos como esse, fica parecendo que é só uma festa, é só diversão, mas movimenta a economia da cidade também. Eu acho que isso é importante. E na Secretaria de Agricultura, aí que eu pude realmente ver a potência que tem uma gestão pública para o estado inteiro. Então, assim, políticas destinadas à qualidade do café, a questão do leite, a questão da agricultura familiar. Nós avançamos em muitos aspectos e eu vejo que é impressionante como é que a nossa região ela se beneficia quando alguém está lá no centro do poder, ou centro das decisões, vendo o estado inteiro. Né? Então, assim, a gente pôde ter um mercado municipal que eu acho que é consequência disso. Não fui só eu que fiz, mas assim, a gente, numa parceria com o município. Então, a gente sente, né, que tem muita coisa para avançar, muita coisa para ser feita. Caratinga é uma cidade que tem muita coisa para fazer, mas só vai ser feita se a gente tiver uma gestão pública eficiente, coordenada, com prioridade e com muita vontade. Estando nesses lugares, Pedro, principalmente como secretário de Estado de Agricultura, você percebeu que, como você disse, tendo uma pessoa de Caratinga, a possibilidade é bem maior de trazer recursos para a sua cidade, Caratinga, e também para a região? Foi por isso, talvez, que você tentou a deputado federal? Sim, eu enxerguei que nossa cidade precisava de mais força política. E a força política ela tem que se renovar com o tempo. Então, eu coloquei meu nome à disposição porque eu vi na prática como é que a gente podia ter mais força política. E isso era importante, em última instância, para as pessoas que vivem aqui, para a cidade, para fazer coisas. Quando eu falo de força política, só para a população entender, é dizer o seguinte: quando a gente tem força, relacionamento, a gente traz mais recurso. A gente traz mais obra, a gente traz mais saúde, a gente traz uma reforma de escola. Então, eu estou falando de coisas práticas, que melhoram a vida lá da população, na ponta. Então, e hoje eu vejo que a gente está vivendo um vácuo. O que é um vácuo? É a falta de lideranças políticas fortes que tenha vínculo com a cidade. Eu não estou dizendo só de um deputado que é votado aqui, eu não estou dizendo só de... Aliás, eu não estou dizendo só de políticos. Eu estou dizendo da gente ter um conjunto de pessoas querendo a mesma coisa e reivindicando recurso para a nossa cidade. Então, eu acho que está faltando isso. A gente pode conseguir muito mais. Então, a gente vive um momento que a gente precisa recuperar a nossa força política. Caratinga tem que ser do seu tamanho. Caratinga é um município... É o 14º município em tamanho do estado, quer dizer, tem uma força muito grande, tem uma história muito grande e a gente tem que realmente ter lideranças que somem a essa história para poder trazer recurso e trazer desenvolvimento para a cidade. Dentro desse contexto, Pedro, o que você acha que Caratinga tem assim, como um ponto forte para desenvolver? Ser uma cidade de polo, nós somos um município de quase 100 mil habitantes. Como é que você vê assim, um ponto forte que você acha? Olha, é engraçado. Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas podem achar que é uma questão menor, mas não é. Eu acho Caratinga uma cidade que todo mundo é bem acolhido aqui. Sabe, assim, a gente tem uma harmonia na social muito grande. Não é uma cidade que tenha tanta divisão, eu vejo. Pode ter acentuado por essa divisão política nacional, mas Caratinga é uma cidade que, quando as pessoas se juntam, elas fazem grandes coisas. E eu vejo essa grande oportunidade aqui. Tem muita coisa para se fazer, mas as pessoas estão um pouco separadas. Isso às vezes não é culpa das pessoas. Mas eu acho que a gente tem lideranças empresariais, lideranças sociais, nós temos lideranças educacionais que precisam se juntar em favor da cidade. Criar um ambiente para colaboração, para construção coletiva.
de identificar o pertencimento dessa cidade. A gente toma conta. Caratinga é nossa. É uma cidade nossa e ela vai ser o que a gente quiser. Só que a gente, para querer, a gente precisa conversar. Nós vamos estar junto. Nós vamos identificar as prioridades. Qual que é a prioridade? Então, eu sinto muito isso. É uma cidade que eu gosto demais, né? Uma cidade que eu nasci aqui, que eu fiz minha vida aqui, que tem uma história do meu pai, do meu avô, da minha mãe. Então, meu vínculo com a cidade é muito forte. E eu tenho muita vontade de contribuir nesse processo. E é por isso que, assim, nesse momento, pergunto, meu nome vai estar à disposição. Uhum. Não é uma questão de obsessão de prefeitura, de querer ser prefeito simplesmente com obsessão. É de identificar que eu cheguei num momento da minha vida que eu posso contribuir para a cidade. E seria quase uma covardia eu virar as costas e falar, não, olha, está muito complicado. Não, eu tenho que, nesse momento, entender que eu tenho a minha cota de responsabilidade com a cidade. Eu tenho que colocar meu nome à disposição. Entendendo também, sabe, eu vejo que eu respeito muito as pessoas. A sabedoria do eleitor, do morador, do cidadão de Caratinga. As pessoas estão cada vez mais espertas em escolher. Porque já sabe o que deu certo, o que não dá certo. Sabe que é importante a pessoa ter uma experiência, ter uma estrutura, ter um vínculo com a cidade. Sabe que não existe salvador da pátria. Sabe que uma prefeitura requer muito trabalho, dedicação. Então, eu acredito que a população está também mais madura para fazer suas escolhas. E eu sinto que essa próxima eleição, tanto de vereadores quanto de prefeito, vai ser uma escolha madura da cidade. Pedro, agora eu vou te fazer um questionamento, já que nós estamos falando, né, de possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Caratinga. Nós trabalhamos na rua, né, com jornalismo, e a gente escuta muito, assim, um pouquinho de cada pré-candidato, de cada pessoa, né? O que eu escuto muito de você, Pedro, nas ruas, né, que a população questiona, é sobre este espaço que você deu de deputado federal, né, a campanha sua de deputado federal, e eu sinto que as pessoas acharam que você iria colocar o seu nome à disposição naquela época para vir como prefeito, mas não veio. O que você tem a dizer à população que, acho que do mesmo jeito que vem essas perguntas para a gente, talvez deve circular para você também. Eu posso falar... É uma grande dúvida. O que aconteceu? E nessa pausa também os bastidores. Você estava envolvido com a política, de que forma, né? Olha, eu acho que é muito importante essa pergunta e eu acho que outras perguntas também. Né? Eu acho que assim, a população me pergunta não só isso. Eu vou falar mais sobre algumas coisas que todo mundo me questiona. Primeira coisa é o seguinte... eu tinha vindo de uma campanha de deputado federal, quase cheguei lá. Então, na minha cabeça, e talvez hoje eu tenha feito não uma análise correta, mas na minha cabeça, eu cheguei tão perto que eu podia tentar uma próxima eleição para deputado. Mas a política é muito dinâmica. E naquela época eu acreditava, como eu acredito hoje, que você não pode fazer política em cima só de um nome. Você tem que ter outras lideranças. A cidade ela pode produzir outras lideranças porque é uma corrida de revezamento. Então, você precisa de novas lideranças, de gente disposta. E eu fico até feliz de ver, né, pessoas estão se colocando o nome para a cidade. Isso é importante para a política da cidade. Só que naquele momento eu achei que poderia ter alguém novo, né, com uma nova visão. Mas hoje eu percebo que eu tinha que ter colocado também meu nome à disposição, porque é uma obrigação com a cidade, da votação que eu tive. E é isso que eu estou tentando corrigir agora. Mas olha, eu vou te falar de algo íntimo. Naquele momento eu não senti o desejo, a vontade, a disponibilidade, que eu acho que isso é algo que tem a ver também. A gente não pode fazer algo que não bateu lá dentro. Então, nesse momento, talvez eu sinto mais preparado, eu tenho mais foco e vejo que eu posso contribuir com a cidade. Então, talvez esse sentimento bateu forte agora. Mas, me pergunta muito, assim, tem gente que fica colocando, né, nesse negócio, mas o Pedro é PT, porque tem o pessoal que gosta, tem o pessoal que não gosta. E eu falo assim, numa gestão municipal, não é partido que vai governar uma prefeitura, pelo menos comigo. É a gente, a nossa ideia, sou eu que vou estar lá como prefeito.
Então, independente dos partidos, a gente tem que entender que os partidos são formados por pessoas que moram na cidade. Então, a gente pode reunir o maior número de pessoas que estão em partidos ou não e que querem o bem da cidade, querem avançar a cidade. Eu não acredito na política oportunista, da pessoa que quer só para ter um benefício ali imediato. Né? Então, assim, eu acho que isso me perguntam também. Deixa eu ver outra coisa que às vezes me questionam, assim... quem vai ser seu vice? Né? Eu estou falando aqui, gente, porque eu acho que é bom, né? O pessoal quer saber, são perguntas que me falam E eu falo sempre, gente, isso é uma construção, né? Não sou eu que defino também. A gente tem que ter humildade para entender. Isso é lá na frente, isso é uma construção de pessoas. Às vezes perguntam o que eu acho de fulano, A, B, C ou D. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser candidato. Isso é legítimo, é da democracia, ainda bem que a gente vive num momento de democracia que a gente pode escolher as pessoas. Então, eu acredito numa eleição mais madura, uma eleição que discuta a cidade, que as pessoas tragam proposta e que a população tenha opções. E é isso que eu senti assim, do fundo do meu coração. Eu tinha que colocar meu nome. Tem que ter opção para a cidade. Né? Porque a gente vive num momento onde que também eu tenho conversado com vários políticos em várias cidades. Você sabe o que todo mundo fala? Está tendo uma crise de liderança. Várias cidades não estão tendo bons candidatos. Então, quando tem bons candidatos, esse é um patrimônio da cidade. Eu acredito que no final talvez tenha 3 candidatos no máximo. Né? Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Isso é natural, estou falando assim, pela história política da cidade. Né? Então, tomara que sejam 3 bons candidatos, que a cidade possa escolher, que a cidade possa realmente escolher o seu caminho e construir uma história de avanço, de desenvolvimento, porque existem oportunidades que são únicas, né? E esse momento é uma oportunidade da cidade avançar. E você já está mobilizando, já está percorrendo aí o mundo da política, fazendo alguma ligação, né, com essas pessoas? Eu estou te perguntando porque nos outros programas, Pedro, a gente falou da importância do deputado, como você disse. Né? A falta de um deputado aqui da cidade. A gente não tem hoje nenhuma representatividade. E a gente sabe que fazer com recursos do município é muito pouco. Você precisa, às vezes, de uma ajuda. Você precisa da ajuda de um deputado para trazer mais investimento, mais projetos. Você hoje tem um apoio de algum deputado ou está criando essa relação? Ou vai ser construída ainda. Olha, eu não tenho um deputado exclusivo, tá? Como se fosse um deputado de carteirinha. Mas eu converso com muita gente e de vários lados. É impressionante quando eu rodo Brasília, eu rodo Assembleia Legislativa. Graças a Deus, pela minha história, eu encontro muita porta aberta. E eu fico muito feliz das pessoas me vincularem sempre a Caratinga. Né? Sempre um deputado estadual, um deputado federal, um senador me encontra, pergunta, Pedro, como é que está Caratinga? E eu fico muito feliz de ter esse vínculo. Isso deixa muita porta aberta. E eu tenho sentido que esse é um momento importante, porque esse relacionamento que eu construí ao longo, né, da minha trajetória, hoje me permite encontrar muitas portas abertas para Caratinga. Isso é importante. Eu sinto que é algo que eu posso trazer, né, para a cidade. Sabe, eu não posso ter esse tanto de porta aberta e simplesmente ficar no meu canto. Eu tenho que trazer, esse é um valor que eu quero trazer para a cidade e mostrar que isso pode fazer diferença. Né? Então, assim, eu acho que é um momento bom, é um momento que a gente pode avançar e eu, assim, em várias conversas que eu tenho, em Brasília, por exemplo, vou em vários ministérios e consigo porta aberta em vários ministérios. E eu fico pensando que isso é um potencial para a cidade. Claro. Sabe? Então, eu acredito muito nisso. Não tenho um deputado, lógico que ao longo do caminho você pode fazer compromisso, isso é da política, né? E eu sempre mostrei na minha trajetória uma lealdade às pessoas. Eu não sou de ficar trocando, por exemplo, o Adalcleber, a gente caminhou junto esse tempo todo. Eu sou muito grato a ele. E a gente fez uma parceria, ele me indicou para a Secretaria de Estado, eu apoiei ele. Eu acho que a política tem que fazer com gratidão, com reciprocidade, né? E as pessoas entendem isso, né? Quem é leal, quem não é, isso acho que isso é importante na política. Ô Pedro, uma pergunta que a gente fez para todos os nossos entrevistados, que a gente não pode deixar de te perguntar,
Como você vê Caratinga hoje na educação, infraestrutura e saúde? O que você acha que pode melhorar? O que você gostaria de melhorar? Olha, eu acho que Caratinga sofre dos problemas que cidade desse porte sofre também. Né? Só para a gente ser bem honesto. A gente tem um orçamento muito limitado. Sim. E é importante pensar soluções mais criativas e mais articuladas. Né? Então, assim, nenhuma solução ela vai acontecer se a gente não tiver uma articulação com o Estado e o governo federal. Uma cidade sozinha para fazer as coisas movimentar, a gente tem que ser honesto, ela sozinha não vai fazer. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter projetos, prioridades, tanto na área da saúde, por exemplo. Eu acredito muito na atenção básica, sabe? Naquela primeira atenção da saúde. Eu sei que a gente precisa de mais hospital, que a gente precisa de mais cirurgias eletivas, mas essa atenção básica ela é fundamental. Porque talvez numa atenção inicial você resolve muitos problemas. Muita coisa, né? E tem outras coisas que fazem parte da saúde. O esporte faz parte da saúde para mim. Porque com mais esporte é mais saúde. Né? A gente viu aí uma corrida aí, já virou tradição na cidade. Muito legal e você vê que a cidade ela tem abraçado a atividade física, né? E eu acredito muito nisso também. E na educação, eu sinto que a gente precisa desenvolver uma expansão da estrutura física da educação. Então, assim, estrutura física própria. Né? Então, talvez quanto menos aluguel de escolas, melhor né? Mas é lógico que a gente sabe que isso não é do dia para a noite. Mas, e também desenvolver atividades extracurriculares, extra sala de aula. A FUNCIMI, para mim, é um projeto de educação também. E que precisa ser potencializado, um projeto que é da cidade, que deu certo, e que pode ser ampliado também, principalmente para que a gente possa encaminhar mais os jovens, né, da cidade. Então, acho que a gente pode transformar aqui num grande polo de desenvolvimento de tecnologia da informação. Tem potencial para isso. E a gente pode pegar vários jovens aí que estão, às vezes, ocioso e dar um caminho para ele, que é um caminho que está crescendo no mundo inteiro. Então, eu acredito em várias propostas nesse sentido. Faltou infraestrutura? A infraestrutura da cidade, né? A gente vê na infraestrutura da cidade que ela precisa realmente, assim, a gente não empurrar a poeira para debaixo do tapete. Vai ter coisas que a gente precisa refazer ou fazer de novo e fazer bem feito. E para isso, eu falo que obra de infraestrutura ela precisa de conhecimento técnico, de um projeto bem desenhado. Talvez é melhor você demorar para fazer e fazer bem feito, fazer definitivo, do que fazer e refazer, fazer e refazer. Isso, na infraestrutura, é muito importante. E pensar também de como é que a cidade pode crescer. Crescer não é só crescer prédio para cima. É crescer a cidade com mais qualidade de vida, porque as pessoas moram aqui. E quando a gente fala de crescimento, não estou falando só de mais casas ou de mais prédios. Eu estou falando de mais espaços urbanos, mais espaço para as pessoas, mais espaço para as crianças, mais espaço para os jovens. A cidade tem que ser de todo mundo. A cidade não é só do carro. Então a gente não tem que pensar só no carro, a gente tem que pensar nas pessoas. Às vezes a gente vê, rua entupida de carro, as pessoas mal têm uma calçada para andar, uma calçada esburacada. Então, a gente tem que pensar... Falta de acessibilidade, né? Os cadeirantes, nossa, isso é constante. Lógico que a gente não vai resolver todos os problemas, mas se a gente começar a entender que a prioridade são as pessoas, eu acho que a gente começa a desenvolver uma infraestrutura que pode deixar a cidade melhor. Então, é isso que eu acredito. E na polarização? E a gente tem falado também, né, Regi? Sim, que essa polarização que vem aí desde a última campanha presidencial, você acha que isso pode chegar nas municipais ou as pessoas estão mudando? É inevitável esse pensamento. Essa divisão direita e esquerda. É inevitável esse pensamento, mas eu queria chamar a população a fazer uma reflexão. Se esse filtro que a gente usa de chamar as pessoas de esquerda ou direita, o que isso contribui para a cidade? Principalmente numa gestão municipal. Porque, vamos ser sinceros, aqui a gente não é uma cidade que vai mudar se tem pó de arma, se não tem pó de arma, se vai ter...
sabe, essas questões, elas não fazem parte da gestão municipal. A gestão municipal, ela cuida da organização de uma cidade, né? De serviços básicos, serviço de lixo, serviço de água, serviço de esgoto, serviço de né, concessões públicas, do transporte municipal, ela cuida das praças, ela cuida das ruas, ela cuida do calçamento, ela cuida do posto de saúde. Vamos ser sinceros? É isso. Não é. Eu não acredito nessa divisão numa gestão. Eu acredito numa gestão eficiente. Uma gestão, quanto mais gente participar, mais as pessoas entenderem, mais ter uma comunicação transparente do que você precisa fazer, porque essa cidade só vai mudar se as pessoas quiserem que ela mude. E o primeiro fato é a gente quebrar um pouco isso. É verdade. Aqui não precisa ter essa divisão. A gente pode até, numa eleição presidencial, ter um grupo aqui, um grupo ali, mas na cidade, quanto mais gente, eu acredito, sabe que eu acredito na polarização? É quem é a favor de uma cidade avançar, quem é a favor de uma cidade ficar parada no tempo, sabe? Quem é a favor de um oportunismo, quem é a favor do entendimento. Eu acho que a cidade, ela precisa começar a entender o que une as pessoas que querem fazer essa cidade melhor. Porque é nesse lado que eu vou estar, é esse polo que eu vou estar, é esse polo que eu quero estar. Então, para mim, essa discussão assim, dessa polarização nacional não faz sentido. É só as pessoas pensarem um pouco e vão ver. Né? Então, assim, e eu acho que a população está sabida, sabe? Ela entende quem faz uma gestão pensando nas pessoas, sabe? Quem faz uma gestão pensando na cidade, quem tem para oferecer. Eu acho que tudo isso vai ser parte do crivo da cidade. Ela é soberana para escolher. Outra pergunta, Pedro, que nós estamos fazendo, né, aos nossos entrevistados, Débora, é sobre essa antecipação de começar a falar os nomes, né, os possíveis nomes à candidatura à Prefeitura de Caratinga, né? Você acha que está antecipado demais, Pedro? Ou está na hora? Muita gente pergunta, Pedro, você precisa circular mais, né? E eu concordo, eu acho que é legítimo isso, mas olha, eu tenho muito trabalho no meu dia a dia. Eu trabalho muito, eu tenho uma faculdade para dar conta, a gente está num momento muito desafiador. Acho que vai ter a hora, né? Tem a hora de você realmente poder se dedicar integralmente. Eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, hoje, o que eu posso fazer é conversar com algumas pessoas, e tenho conversado, mostrar que meu nome está à disposição, mas tem uma dinâmica da política que ela tem o tempo certo. Né? Então, assim, o fato de ter antecipado... É bom ou é ruim? Eu acho que é bom. A cidade está ansiosa, né? Começa a tá ansiosa, está querendo, né, que isso seja discutido. Então, a gente tem que respeitar. Mas, legalmente e dentro de um planejamento, né, eleitoral, eu acho que as coisas realmente vão começar a acelerar a partir do ano que vem. Hoje ainda é muita conversa, muito boato, né? Muita gente vive desse universo. Sim, é gostoso também, faz parte do jogo, né? Mas eu, para falar a verdade, assim, eu confesso que a área que eu sou melhor não é nessa questão de boato, de falar, de julgar, né? Vamos dizer assim. Respeito quem faz e acho que tem gente que é mestre nisso. Eu sou do fazer, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de apresentar minha proposta, meu papo é muito direto. Mas eu acho que a população também está bem amadurecida, né, para esse processo. Está preparada. E é isso mesmo que você disse. É o assunto do momento em Caratinga, né? São os possíveis pré-candidatos. E é bacana que elas já estão tendo essa oportunidade. A gente está conversando, né, com várias pessoas. Né, através dos órgãos oficiais de imprensa da cidade, que já começaram pra também, ouvir assim essas pessoas que vocês têm interesse, que vocês simpatizam, gostam das ideias, das pautas. Que peguem essas informações oficiais e levem para as rodas de conversa, né? Isso é muito importante. Pedro, nós estamos chegando ao fim já do programa, né, Débora? Sim. Tem mais alguma pergunta específica? Não, acho que é isso fazer? Mesmo. Agora é deixar o espaço aberto para ele. Deixar o espaço aberto para você, Pedro. A gente sabe que você está nessa administração da rede de ensino Docton. Como você disse, né, são momentos difíceis, eu acho que para todo empresariado, né, Pedro? Queria aproveitar de fazer essa pergunta também. É uma situação muito delicada, né? Não só para vocês. Delicada que eu digo o seguinte... Da situação pós-pandemia, né? O empresariado todo também está passando por essa situação.
Sem dúvida nenhuma, um momento difícil tanto para o empresário quanto para o trabalhador. Né? E a gente sabe dos desafios de cada um. E é nesse sentido que a gente precisa começar a unir a cidade. Sabe, uma cidade melhor, ela é melhor para o empresário e ela é melhor para o trabalhador também. Então, nós precisamos entender que uma prefeitura ela não consegue fazer tudo, mas juntos a gente consegue fazer muita coisa. E olha, a gente tem muita gente capacitada em Caratinga. Olha, eu converso com muita gente que às vezes não é da política, não é de se colocar. Ele tem um negócio ali, ou ele tem uma loja ali separada, ele nem se coloca muito, às vezes fala que nem gosta de política, mas tem boas ideias. E eu tenho certeza que esse caratinguense, se for chamado com um bom projeto na mesa, ele vai ajudar. Ele talvez nem gosta muito de política, dessa discussão agora, porque não quer ficar se dispondo com as pessoas. Mas ele preocupa com a cidade dele. Porque ele tem um filho que estuda aqui, porque ele tem parentes que moram aqui, porque ele tem um negócio nessa cidade. Então, eu acho o seguinte, eu acredito naquele que tem interesse em Caratinga. Verdadeiramente tem interesse nessa cidade. Aquele que não pensa em sair daqui, ele pensa em fazer dessa cidade uma cidade melhor. Então, eu falo isso, sabe? Tá difícil para todo mundo, a gente vive uma época difícil, não só financeiramente, difícil nas relações, difícil... E eu acredito que cada um sabe a dor que carrega, né? Mas eu acredito também que a solução vai vir com trabalho. Não vai vir de outra forma. É com trabalho e a gente juntando força, né? Precisamos juntar as forças, é isso que eu acredito. A união, né? Sempre, né, Débora? Com certeza. Deixamos então, Pedro, esse espaço para você, para suas considerações finais. Olha, agradecer esse espaço. Vocês sabem que é muito importante que a gente continue a ouvir os outros pré-candidatos da cidade. A cidade precisa se envolver com esse movimento, conhecer as pessoas, fazer a sua análise, fazer os seus questionamentos. É importante que a gente viva intensamente esse momento, para que seja a melhor escolha para a cidade, para que a gente tenha os melhores candidatos para a cidade, para que a gente tenha um processo, né, que torne a cidade melhor. No final das contas, a gente quer isso. A gente não quer destruir ninguém, a gente não quer acabar com ninguém, a gente quer construir uma cidade melhor. E eu acredito que isso é possível. Eu acredito que dá para fazer. E está na nossa mão, né? E a política, ele é o caminho da gente fazer as coisas. Por mais que tenha desilusões, mas a política ainda é o caminho para a gente transformar as coisas. Eu acredito muito nisso. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Eu que agradeço. Esperamos você no próximo podcast da Docton TV. Até mais. Tchau, tchau.